Justiça climática é justiça social e a Defensoria Pública está na linha de frente dessa luta. O podcast Justiça Climática é Justiça Social traz especialistas, defensoras e defensores públicos para discutir como a crise climática afeta diretamente a vida das pessoas, especialmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Com linguagem acessível e temas atuais, o podcast mostra como defensoras e defensores públicos atuam para transformar justiça climática em prática de defesa de direitos. Podcast Justiça Climática é Justiça Social. Disponível no Spotify e YouTube. Olá a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Stephanie Guilandi, jornalista da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP. Hoje vamos conversar sobre temas fundamentais para o presente e o futuro do Brasil: o acesso à água e ao saneamento como direitos humanos, a justiça climática e o papel das instituições públicas e internacionais nesse processo. Para isso, recebemos dois convidados muito especiais: o Dr. Eduardo Scholl, defensor público do Estado do Rio de Janeiro, e o Dr. Léo Heller, ex-relator especial da ONU para os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, integrante do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, e pesquisador da Fiocruz. E dando então início a esse bate-papo, já direciono a minha primeira pergunta para o doutor Eduardo. E vamos falar então sobre a lei que foi sancionada ano passado, em 2024, a Lei 14.898, que instituiu a tarifa social de água e esgoto em todo o país. Doutor Eduardo, como que essa demanda tem chegado à Defensoria Pública? Quais são os maiores desafios para garantir que as pessoas em situações de vulnerabilidades realmente consigam acessar esse benefício? Olá a todos, prazer estar aqui. Realmente, essa lei foi uma lei interessante, mas é uma lei que a gente ainda encontra alguns desafios vista a peculiaridade do Rio de Janeiro. Digo isso porque no Rio de Janeiro a gente tem uma situação em que havia lá um decreto em que regulamenta a tarifa social aqui no estado, que ele não é restrito a quem tem CAD único, em razão da pessoa, que no caso, essa normativa, ela coloca em razão da localidade. Em área de especial interesse social, em favelas, a pessoa teria esse direito a partir de uma declaração, a FERJ, que está desse tipo de declaração, para fazer jus a esse direito. Mas era uma normativa ligada à própria SEDAI, e que, posteriormente, com a própria privatização da distribuição de saneamento aqui no estado do Rio de Janeiro, que a gente encontrou algumas questões relativas a isso, ficou com um vácuo normativo específico com relação à tarifa social. Essa lei federal é uma lei de diretrizes, né, que ela visa tentar fazer jus a essa necessidade realmente. Porém, o saneamento básico, ele é a partir até da visão não só da Constituição Federal, mas também daquilo que está já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é um serviço público municipal, quiçá regional, com autoridades regionais a partir de regiões metropolitanas. Então, essa discussão da competência administrativa e legislativa para se regular esse benefício qualifica aqueles que são os maiores vulneráveis e demandam um tratamento diferenciado, ou seja, o princípio da igualdade, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. É um desafio ainda que a gente encontra, porque na Defensoria Pública a gente é um órgão voltado à tutela dos mais vulneráveis da nossa sociedade, ou seja, daqueles que pouco podem e daqueles que nada podem. E aí é um grande desafio que se coloca, o acesso à água, não só como uma forma de você observar um produto, um serviço que, não sei se está sendo colocado numa visão neoliberal, somente para fins de lucro, que algumas empresas que hoje exploram esse segmento, mas, de outro lado, a gente tem essa necessidade a partir de um bem primário, sem o qual você morre, como fazer um equilíbrio
dessa arquitetura jurídica, social, econômica, enfim, para conseguir fazer com que o acesso à água não seja um obstáculo a partir de uma precificação que pode eventualmente ser colocada e vedar esse acesso àqueles que mais necessitam, que não podem pagar por uma tarifa cheia, por exemplo. Então, a tarifa social é sim um grande benefício, um grande instrumento social para se fazer frente a essa forma de como se ter acesso à água para aqueles mais vulnerabilizados, porém, não é o único. Então, o mínimo vital de água, por exemplo, para aqueles que nada podem, ele pode pagar pouco, poderia fazer uma tarifa social. E daqueles que não podem pagar nada, qual seria a solução jurídica que o Estado daria? Seria não pagar, ou seria morrer? As peças não seria a solução. Então, há caminhos e há ainda desafios que o Brasil, aqui no meu caso, o Estado do Rio de Janeiro, e todos aqueles que atuam nessa seara têm que enfrentar ainda para observar essa dinâmica que ainda é uma dinâmica em disputa. Ainda estamos num século, né, talvez no século das águas, né, e que a gente ainda tem muito ainda a avançar, a debater, refletir para saber qual caminho a gente vai tomar. É uma reflexão muito importante realmente a gente pensar e quem não pode pagar nada, como é que fica, né? Mas, além disso, a Defensoria Pública, num contexto geral, também atua em casos de desastres, como enchentes, secas, rompimento de barragens. E quais são, então, as principais frentes de atuação da Defensoria Pública num contexto mais generalizado de justiça climática? Você tem algum exemplo que possa compartilhar com a gente desse tipo de atuação? Essa questão da emergência climática é uma questão que aflige a toda a humanidade. É uma questão que eu acredito que todos os órgãos, todas as pessoas deveriam se debruçar para ontem. A gente, para alguns, o ponto de não retorno já foi ultrapassado, mas para outros ainda há tempo de se correr atrás para evitar uma situação calamitosa que a gente está vivenciando. Então, o antropoceno, essa visão do ser humano intervindo dessa magnitude no meio ambiente. E a gente quase pulando aqui num precipício, que significa nada mais que o fim da espécie humana, se a gente continuar nessa evolução de destruição, essa evolução do aumento do- da temperatura, nível do mar, não adianta, o rico não vai conseguir ir para Paris ou para onde quer que o valha para fugir dessa situação, porque todos nós estamos no mesmo barco, toda a humanidade está nesse barco, que é o planeta Terra. Então, como nós enfrentaremos esse desafio, é um desafio que é de todos nós. Agora, como isso vai ser feito, eu acredito que essa é uma agenda que eu entendo que é importantíssimo a ANADEP e todos os órgãos do sistema de justiça debaterem, se debruçarem, a ouvir os maiores especialistas sobre o assunto, como o professor Léo Heller e outros tantos, porque eu acredito que mais do que uma atuação voluntariosa, individualista, que eu até posso citar algumas, mas que a gente vai vivenciando e atuando, a gente tem que ter uma ação coordenada. A gente tem que ter uma ação que seja direcionada ao enfrentamento que seja adequado, não só de uma maneira reativa, quando acontece uma grande tragédia, quando acontece uma barragem, uma enchente, ou alguma situação calamitosa que a gente eventualmente vai atuar como Brumadinho, como atua em diversas situações que a gente observa lá no Pará, né, com a população indígena, quando é afetada pela essa forma de venda de crédito de carbono para você tentar fazer mais e mais e mais destruição daquelas terras, hoje são o pulmão de toda a humanidade. Mas mais do que isso, como enfrentar isso de uma maneira global? Porque também é difícil a gente pensar só Brasil nessa seara. Eu acho que o Brasil tem uma importância relevantíssima nesse cenário,
a grande maioria da floresta amazônica está aqui, só que a forma de produção e a forma de atuação coordenada deve ser mundial. É difícil, eu entendo que realmente é bastante complicado. Eu fico falando que não é só um órgão público, não é só o Brasil, é o mundo, mas como a gente tentar observar essa coordenação, talvez pudesse ou devesse vir dos órgãos dos organismos internacionais, seja no sistema ONU, no sistema OEA, mas, assim, como a gente no sistema ONU. Eu também não é uma questão regionalizada. Como eu falei, não adianta acabar o mundo, eu vou mudar para onde? Para Paris? Não adianta. Eu vou para a Lua? Olha que situação complexa que a gente está vivenciando. Uma situação muito difícil. Daqui nos próximos 50 anos, a gente vai saber se a espécie humana ainda vai estar aqui ou não. Então, como a gente vai tentar enfrentar isso juntos de uma maneira séria? E aí, de uma maneira séria, como a gente vai tentar enfrentar isso, tentando achar alternativas, a não só uma exploração desmedida da forma de alimentação. A gente não pode produzir 4 vezes mais do que a gente consome. Para quê? Então, um desperdício absurdo. A gente não pode ficar desmatando tanta e tanta floresta achando que ela vai conseguir se recompor. Não, continua retorno ultrapassado, não retorna mais. E aí os mares, é tanta tragédia que a gente vai observando, eu fico me debruçando, porque é difícil a gente conseguir escolher uma ou outra causa, mas a gente vai observando. Floresta amazônica é uma. A gente vê poluição dos rios e mares, é outra. A gente vê agora também essa situação do microplástico, que vai avançando também numa sistemática eu fico até com uma dificuldade de compreensão, porque é tanta situação do microplástico nas águas. Agora já se fala de microplástico no ar, e atinge o nosso cérebro. Então, e a gente não consegue nem mapear ainda o que representa esse microplástico para fora, para a fauna, para o ser humano, e a gente consegue nem detectar a quantidade de que a gente vivencia hoje no dia a dia, nas cidades, no ar e no mar. Então, é uma frente tão ampla, mas tão complexa, que eu não sei, talvez, se devesse ser. Aí teria que conversar muito com os especialistas e com todos os órgãos para que seja feito algumas pautas prioritárias, penso eu, né, de atuação, para que esse enfrentamento seja feito de maneira bastante coordenada e eficiente. E uma eficiência que eu digo, uma eficiência, eu não digo essa eficiência neoliberal, econômica, isso é até burro. É uma eficiência para evitar uma tragédia maior que é simplesmente o fim do nosso planeta, o fim da humanidade. Então, isso é uma preocupação que eu acredito que a gente deveria, todos os órgãos, todos, a quem pode realmente pensar, influenciar e atuar com relação a isso, não adianta ficar só de TikTok, YouTube e tal, sabe? Assim, não adianta mais ficar pensando em fake news e pensar que tá frio lá no Polo Norte, então não existe aquecimento global. Tem que pensar em enfrentar esse problema real. Agora, em enfrentar com aquilo que eu acredito que, se alguma coisa de evoluções científicas e elas nos trouxeram e demonstraram para todos nós, foi que a ciência é muito importante. Então, trabalhar com base na ciência, eu acredito que é a melhor alternativa. E a gente atuar, uma atuação coordenada dos órgãos, todos os órgãos administrativos, judiciais, todos os órgãos de atuação de todos os sistemas, né, de saúde, de justiça, política, pá, todos enfrentando de maneira bastante coordenada e direcionada a partir daquilo que a ciência mapear e indicar que deveria ser a melhor forma de ser enfrentado, talvez fosse uma, um- uma frente. Agora, eu falo isso, é muito difícil, né? Eu não sou nenhum especialista na matéria, me aventurei um pouquinho em algumas atuações, é muito difícil, mas talvez fosse o caso de serem criadas ou criados ou coordenações ou departamentos especializados de enfrentamento à emergência climática em todos os órgãos, e aí talvez esses órgãos
população ser direcionados, né? Exigir muito daquele que está fazendo o processo de integração de posse, família, direito do consumidor, processo criminal e tal, é que uma pessoa consiga se especializar, que é uma atuação dedicada para essa finalidade. Acredito que não vai funcionar. Então, penso que talvez os órgãos da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, eles devessem se especializar, as procuradorias, e fazer uma atuação coordenada, e aí chamando e traçando essa arquitetura muito bem concatenada e organizada a partir daquilo que os cientistas conseguiram traduzir como essas pautas necessárias, prioritárias, para uma atuação bem direcionada. Mas é isso, né? Penso eu, né? Também não sou nenhum, obviamente, não é especialista, mas acredito que a gente tem que ouvir mais os especialistas para saber como a gente pode melhor atuar e melhor intervir, pelo menos para tentar evitar essa tragédia do Celizinho. Certo, muito obrigada, doutor Eduardo, por essa explanação muito bem elaborada. Agora eu vou falar um pouquinho com o doutor Léo, no âmbito em que o senhor esteve enquanto relator especial da ONU. E eu gostaria de saber, já que a ONU reconheceu o acesso à água e ao saneamento como um direito humano fundamental, que avanços o senhor destacaria nesse campo, tanto no Brasil quanto em âmbito internacional? Boa tarde, bom dia a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui nesse diálogo com o Eduardo, com a intermediação da Stephanie. O tema dos direitos humanos à água e saneamento, como você disse, Stephanie, ele ganhou uma projeção internacional relativamente recente, né, com a aprovação de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010, né, uma resolução que foi aprovada por um número grande de países, 123 países. Houve 41 abstenções, né, na Assembleia Geral naquele momento, nenhum voto contrário, mas foi um marco muito importante para que esses direitos, né, passassem a ser mais familiares, né, ganhassem o discurso, a narrativa da sociedade civil e começassem a influenciar governos, né, de tal maneira que os direitos passassem a ser parte das políticas públicas, né, as políticas públicas pudessem ser orientadas por esses direitos, né, e os cidadãos como detentores de direitos, né, titulares de direitos. Nós temos, quando falamos em direitos humanos, sempre pensado em dois polos, né, a população, o cidadão como titular de direito e o Estado como detentor de obrigações, né? Então, esses dois polos, né, passam a ficar fortalecidos, né? Eu digo fortalecidos, né, porque esses direitos não se iniciam em 2010, né? Já se consideravam que eram direitos humanos, embora não houvesse um reconhecimento formal, né? Quando se fala nos direitos econômicos, sociais e culturais, né, que foram objeto de um pacto em 1966, né, já se considera que o direito à água, o direito ao saneamento seriam parte desses direitos econômicos, sociais e culturais, embora não explicitamente mencionados. Quais foram os efeitos? Quais foram os impactos, né, da aprovação dessa resolução? Bem, eu devo confessar que foram mais lentos, né, têm sido mais lentos do que as expectativas apontavam, né? Alguns países alteraram suas constituições, incluíram o direito à água, ou o direito à água e ao saneamento, ou apenas o direito ao saneamento, nas suas constituições. Não foram muitos, né? Alguns países já tinham alterado as constituições antes de 2010, né? Por exemplo, a África do Sul, né? A Bolívia já tinham feito isso, né? Entre outros. Alguns fizeram isso posteriormente e influenciados, eu diria, pela aprovação da resolução. Brasil ainda não,
né? É importante marcar isso, né? Existem dois PECs, né, dois projetos de emenda constitucional em tramitação no Congresso, um que altera o artigo 5º da Constituição e outro que altera o artigo 6º, incluindo o direito à água, o direito ao saneamento, né? A redação varia um pouco, mas eles ainda estão tramitando muito lentamente no Congresso Nacional. Um já está aprovado no Senado, que altera o artigo 5º, está em discussão na Câmara, o outro está ainda mais atrasado. Enfim, o Brasil, então, reage de forma bastante tardia, né, a esse processo. Alguns países alteraram suas legislações ordinárias, não a Constituição, mas alinharam a legislação a esses novos direitos, né? Nós temos observado também, em alguns casos, uma mudança na postura do judiciário. Então, os juízes passam a considerar que a falta de acesso à água é uma violação de direitos, né, nas suas sentenças. Essas sentenças têm um caráter, muitas vezes, muito individual, né? Elas tratam de uma situação específica, né? Vou dar aqui um exemplo de um caso em Santa Catarina, né? Já tem uns 15 anos esse caso, em que uma família tinha sido desconectada do sistema de água por não pagamento da tarifa. E o juiz determinou que deveria ser reconectado com base no princípio de que o acesso à água é um direito humano, né? Bom, enfim, essa expectativa, a aprovação da resolução em 2010 abre um terreno, né, em que, crescentemente, nós esperamos ver tanto políticas públicas, quanto as sentenças judiciais, quanto a legislação mais alinhadas a esses direitos, né? A aprovação da lei, ela não marcou uma transição muito imediata nos indicadores de acesso, né? Os indicadores de acesso seguem ainda bastante baixos, né? Principalmente nos países em desenvolvimento. Ainda existe uma distância enorme entre a situação atual e, por exemplo, o alcance das metas da Agenda 2030, né? que é uma agenda que conversa, que dialoga bastante com esses direitos, porque a gente sabe que não basta uma resolução das Nações Unidas para que se altere esse quadro, né? É necessário financiamento, políticas públicas, prestação de serviços adequados. Mas eu sou otimista. Eu penso que a aprovação da lei foi uma ótima notícia, né? E a gente precisa ter a paciência histórica, né, de esperar com que ela produza os resultados desejados. Exatamente. E ainda dando continuidade, o senhor falou um pouco sobre a Agenda 2030. Eu queria puxar para esse assunto da agenda e também falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU lançou. O que são esses objetivos e qual a importância dessa Agenda 2030? Então, tem havido um ciclo, né, de compromissos internacionais. No ano 2000 foi pactuado os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vigorou entre 2000 e 2015. Em 2015 foram aprovados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, a chamada Agenda 2030. Então, ela propõe que até 2030, né, várias metas sejam atingidas. São 17 objetivos, né, cada objetivo abrangendo um diferente campo, uma diferente área, e mais de 170 metas, né? Cada objetivo se desdobra em metas, e existe, inclusive, um apelo para que a agenda seja lida de forma transversal, né, e não de forma fragmentada, então que cada objetivo dialogue com o outro. Então, por exemplo, quando se fala em água, tem que se pensar em saúde, tem que se pensar em eliminação da pobreza, etc., né? Bom, então temos objetivos relacionados à redução da pobreza, cidades sustentáveis, saúde, educação, mudanças climáticas, são 17, não é? O objetivo número 6, né, fala da universalização do abastecimento de água e do saneamento. Esse objetivo tem 6 metas, né? A meta número 1 se refere à água e tem uma redação
que se alinha com a ideia dos direitos humanos, né? E o objetivo 6.2, né, está relacionado ao saneamento, ao esgotamento sanitário, também com uma certa aproximação com a ideia dos direitos humanos, né? Como eu falei anteriormente, os dados, eu já posso dizer, né, com uma certa segurança, que os dados atuais já apontam para o não cumprimento dessas duas metas em 2030, né? Nós estamos em 2025, nós estamos em 2/3, né, do período dos ODS. Então, existem muitos países que estão muito aquém do alcance da meta de universalização do serviço. É muito provável que o Brasil não atinja essas duas metas, né? Sempre vai haver uma boa desculpa. Ah, mas a pandemia nos alcançou, né, no meio do caminho, né? É uma justificativa, plausível, mas não explica completamente. Eu penso que se a gente tirasse a pandemia, se tivesse um cenário contrafactual sem pandemia, ainda assim as metas não seriam alcançadas, né? É, porque, de uma certa forma, a agenda é bastante ambiciosa, ela tem, como eu disse, muitas metas, muitos objetivos, e os governos precisam lidar, né, com essas várias frentes, né, de políticas públicas, de financiamento, mas, no caso particular de água e saneamento, tem sido uma área pouco priorizada, né, pelos governos, nos vários países. Nos países mais pobres, pouco priorizada, né? Existem várias explicações para isso, e talvez uma explicação importante seja que quem não tem acesso, e aí dialogando um pouco com o que o Eduardo estava dizendo anteriormente, quem não tem acesso são justamente os grupos mais vulnerabilizados, são os grupos com menos voz, com menos capacidade de pressão, com menos capacidade de lobby, né? Quem vive nas áreas dinâmicas das grandes cidades, das grandes capitais dos países, não tem problema de acesso à água, não tem problema de acesso ao esgotamento sanitário. Quem tem são os que vivem nos assentamentos informais, nas vilas e favelas, nas áreas rurais, nas cidades pequenas, né? As populações tradicionais, indígenas, quilombolas. Então, são grupos com menor capacidade de interferir, de influenciar as políticas públicas. Essa é uma das explicações, né? Mas é muito visível quando nós desagregamos os dados, né, de acesso aos serviços, como são justamente essas as populações marginalizadas, discriminadas em relação ao acesso, né? Então, respondendo e sintetizando, essa é a agenda. O Brasil é signatário da agenda, o governo brasileiro se organizou para monitorar, para procurar alinhar suas políticas a essas metas, mas, infelizmente, é muito possível que a gente não atinja essas duas metas específicas, mas várias outras dentro da agenda, né? Hoje já se inicia uma discussão sobre o que virá posteriormente à Agenda 2030, né? Qual será a Agenda 30, 45, né, os próximos 15 anos, né? Então, como ela será, que feição ela vai assumir, essa é uma discussão que já se inicia. Eu penso que é momento, porque o pacto entre os países é um pacto muito demorado, ele requer muita negociação, então precisa mesmo já pensar. E o Brasil precisaria participar ativamente dessa discussão de como pensar na sucessão da Agenda 2030. Exatamente. E aí, passando agora para o doutor Eduardo, a campanha nacional esse ano da ANADEP traz como tema Justiça Climática é Justiça Social, Defensoria Pública por um Brasil mais sustentável, justo e igualitário. Essa é a primeira vez que a ANADEP trabalha esse tema ambiental em âmbito nacional. Eu gostaria de saber de você, enquanto defensor público, qual a importância de trabalhar esse tema, tanto interna quanto externamente, no âmbito da Defensoria Pública. Acredito que já tenha tangenciado um pouco, né, essa relevância do tema. Realmente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a ONU, os países que se preocupam aí, né, digamos assim, com o futuro da humanidade, estão todos querendo fazer uma atuação responsável
Infelizmente, alguns países que já no passado foram a grande liderança, a gente vai vendo retrocessos, como a própria saída do Acordo de Paris pelos Estados Unidos. São situações que realmente a gente está numa conjuntura internacional que deixa um pouco a desejar sobre como a gente deveria estar tratando esse debate, que é um problema mundial. Mas, voltando um pouco aqui para o cenário nacional, é importantíssima a Defensoria Pública não só fazer uma reflexão interna de como deve pautar a sua atuação. Então, essa campanha nacional, ela traz essa relevância, traz essa forma de como internalizar todas essas premissas maiores científicas e internacionais, dos organismos internacionais, para que os defensores públicos, no seu dia a dia, comecem a colocar na sua parte, no seu dia a dia. Então, ajuizar ações colocando como fundamento aí uma declaração de 2010, a água é um direito humano, por exemplo, uma discussão de direito do consumidor, uma discussão do corte indevido de água contra a concessionária. São situações que nada, mas vão trazendo e revelando esse debate maior de um significado daquilo que se compreende como direito humano, daquilo que se compreende como situações como essa de água, mas como são tantas outras, como a gente pode observar em desastres ambientais, trazer também essa discussão científica e global dos organismos internacionais que estão sendo aventadas para o nosso dia a dia nas ações que a gente vai fazer, sejam ações individuais, sejam ações coletivas, mas isso coloca em debate, isso coloca em evidência no cenário jurídico e social essas questões maiores que, por vezes, como você está fazendo uma brincadeira aqui, mas afogado no trabalho do dia a dia, você não consegue fazer uma reflexão mais aprofundada sobre os sistemas e sobre essas produções que já deveriam estar aqui no nosso contexto de atuação ordinária, mas é muito extraordinário. Então, acho que a ANADEP tem esse papel, acho que é interessantíssimo fazer essa campanha nacional e, mais do que isso, é trazer, é facilitar esse acesso a essa base de conhecimentos de uma maneira muito bem traduzida para aquele defensor, para aquela defensora pública no seu dia a dia, consiga utilizar isso de uma maneira bastante clara. Porque assim, é tipo caviar, né? Que a gente ouve falar de uma decisão de uma corte internacional, de um tratado internacional, assim, mas o que que isso significa? Como isso se aplica? Então, isso tudo fica tão facilitado na nossa vida, no nosso cotidiano, que você tem que compreender que a interpretação dos direitos humanos não é uma interpretação doméstica. Isso aqui é o que se fala enquanto direitos humanos. Quando o Brasil se compromete internacionalmente, ele já colocou dentro da nossa ordem jurídica, de uma maneira supralegal, ou a depender de uma maneira constitucional, aqueles tratados internacionais de direitos humanos que colocam, então, uma evidência a partir daqueles organismos internacionais, quando julgam e quando declaram como é um direito humano numa visão internacional, o que que isso significa nacionalmente. Então, o conceito, inclusive, de o que você vai falar que é um direito humano, ele vai perpassar por essa lógica internacional, e isso é diferenciado, mas deveria ser facilitado. Para quê? Para que a interpretação não seja restrita e você trabalhe como se fosse uma agenda doméstica e usando como uma visão de uma ordem jurídica alienígena, essa ordem jurídica internacional, quando não é. Quando você se submete à ordem internacional, você coloca dentro da sua ordem jurídica soberana nacional. Então, se você assim o faz, você tem que se comprometer a aplicar também, aplicar conforme a compreensão e entendimento da ordem jurídica internacional que você voluntariamente aderiu.
Se o Brasil aderiu, ele tem que cumprir, tem que executar, e os seus órgãos, agentes públicos e todos os brasileiros devem seguir essa forma de interpretar sobre o que é um direito humano. Então, essa agenda climática, eu não vejo nem só injustiça climática, são tantos conceitos que a gente vai poder colocar, porque é sempre uma área vulnerabilizada, mesmo numa emergência climática, quem vai sofrer primeiro vão ser aqueles os mais vulnerabilizados que a gente atua. No fim das contas, seremos todos nós. Seremos todos igual ao consumidor, né? O consumidor somos todos nós, mas a gente vai vendo que é quem mais sofre, em si, são os mais vulnerabilizados, e aí, o meio ambiente vai ser a mesma situação. Mas então, como a gente vai conseguir fazer esse enfrentamento? Como a gente vai traduzir isso tudo? Eu acredito que essa campanha nacional tem tudo para facilitar, para ajudar e, para mais do que isso, colocar em debate esse problema de ordem internacional, que realmente é muito importante que a Defensoria Pública, como um órgão que se traduz como um órgão essencial ao sistema de justiça, um órgão de tutela nacional e internacional, né? É interessante isso, porque a Defensoria Pública, na sua lei orgânica, né, ela tem essa atribuição internacional para fazer denúncias contra o próprio Brasil, se for violador do direito humano. E é uma coisa que tem que ser cada vez mais e mais explorada para fins de se fazer cumprir aquilo que a gente tem como mais precioso, que é aquela situação que a gente não pode aceitar nunca. Parece que tudo aquilo que foi aprendido a duras penas com as mazelas de Mazik na Segunda Guerra Mundial, parece que às vezes se esquecem, são apagadas, e se uma coisa que o direito humano, o direito internacional de direitos humanos, se mostrou muito relevante e para ontem era necessário, quando a gente observou todas aquelas atrocidades que foram cometidas lá atrás, hoje parece que são relegadas a um apagamento, a um esquecimento, que a gente vai vendo tanta barbaridade se repetindo, e aí é talvez um papel muito importante dos órgãos de defensoria pública, né, de trazer isso à tona, e trazer isso à tona no debate se a gente tem independência funcional, ou seja, a gente não se submete a uma ordem superior de governador, de presidente. Se a gente tem uma autonomia orçamentária para tentar fazer luz frente a evitar uma eventual chantagem, seja inclusive política ou econômica, da elite que, por vezes, utiliza dessa frente, dessa imposição brutal da força para fazer valer a sua vontade. A gente tem nessa missão constitucional e legal de tutelar os vulneráveis, de tutelar, proteger os direitos humanos, de atuar na ordem nacional e internacional com independência funcional para fazer valer isso tudo, então entendo que vai ser muito relevante a gente conseguir fazer com que essas promessas não sejam promessas vazias, com que essas palavras não sejam palavras que se percam no vento. Então, essas visões todas, que é um tratado internacional, são declarações, são decisões internacionais. E mais do que isso, a gente atuar com base em evidências científicas para conseguir traduzir novamente isso tudo que a gente está debatendo aqui, que é para ontem, é uma emergência, é para ontem, todo mundo tem que atuar de maneira organizada, então realmente é muito louvável que a Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas tenha se debruçado sobre esse tema, e eu espero que não só faça isso, mas traduza isso de maneira facilitada, porque realmente tem que ter uma, um segmento nisso tudo para ter uma efetividade, porque depois a gente vai observar que é igual se a gente atua, a gente pega, são quantos órgãos que tem uma democracia, que tem democracia, a sua missão lá na Constituição? Pouquíssimos, eles seriam deles. Então, quando a gente vai ler sobre democracia militante, vai ver um cenário de erosão democrática acontecendo no país, qual que é o nosso papel para atuar? É a mesma situação, é a mesma lógica. Então, se a gente está numa situação agora de observar uma erosão da humanidade ambiental, e a gente tem uma missão que a gente
pode a ideia de atuar, a gente tem que tentar. É lógico que é uma coisa muito maior do que só para uma ou outra pessoa, uma ou outra instituição, mas tem que tentar fazer uma atuação coordenada desses debates que a associação aqui está colocando. Poxa, olha só, Léo Hélio, uma ontem aqui do lado do professor Léo Hélio. Nossa, mas é isso. Eu acho que é fazer, trazer o melhor que tem da ciência, o melhor que tem de agentes sociais que atuam em prol da humanidade, para a gente conseguir traduzir isso tudo numa atuação efetiva, adequada e que vai em direção ao nosso DNA, que é o DNA de quê? De justiça social, é o DNA de direitos humanos, é o DNA de respeito às instituições, aos tratados internacionais de direitos humanos, inclusive, às vezes, com o próprio Brasil. Mas é isso, tá bom? Perfeito. Lembrando aos nossos ouvintes que a campanha nacional foi lançada este ano, em maio, em Entre Rios, numa aldeia indígena, com mutirão de atendimento, e teve principalmente aí a presença da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. O evento foi um sucesso e abriu esses debates que seguem sempre sendo promovidos pela ANADEP. Bom, e nada também mais importante do que lançar essa campanha em ano de COP30, que irá acontecer aqui no Brasil. E aí fica a pergunta aí para os dois: que oportunidades o nosso país tem para avançar na agenda de justiça climática e direitos à água com esse super evento acontecendo aqui no Brasil, doutor Léo? Será um momento super importante, né? A própria preparação para o evento é muito importante, né? A sua pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Que legado, né? Traduzindo um pouco a sua pergunta, que legado a COP30 vai deixar ao Brasil? É, eu acho que preciso dizer que eu não sou muito pessimista atualmente com os rumos que o país vem tomando em vários campos, mas, sobretudo, no campo ambiental, né? Nós tivemos um caso recente muito preocupante, não é? Que foi a aprovação pelo Congresso do chamado PL da devastação, né? Que é um PL, uma lei, né? Será uma lei muito nociva às questões ambientais, porque ela quebra a espinha dorsal de algo que é muito estrutural na política ambiental, que é o licenciamento, né? Flexibiliza o licenciamento, argumenta que os processos de licenciamento ambiental atrasam o desenvolvimento do país, que é um argumento falso, né? Então, mostra qual é a visão do legislativo, né, sobre as questões ambientais, e o legislativo tem um papel muito central, né, nessa tomada de decisão sobre por onde passa as políticas ambientais, né. Houve alguns vetos, né, à lei por parte do presidente Lula, que foram importantes, mas não alteram a essência, né, do projeto, e ainda assim pode haver a derrubada de vetos ainda, né? Eu não me surpreenderia muito se houvesse a derrubada de alguns dos vetos. Então, isso é o contraponto, né? E é uma contradição que o país vive. Ao mesmo tempo que cedia a COP, enxerga esse tipo de destruição, né, da nossa tradição, das políticas ambientais, que são relativamente avançadas, mas que vão enfrentando esses retrocessos. É, Simbolicamente, a COP é muito importante, né? A realização da COP na Amazônia tem um efeito simbólico muito importante, né? É como se o mundo falasse: olha, estamos aqui olhando para o que não deve ser feito nesse pulmão do mundo, né? Nessa garantia de estabilização do clima, né? Que a Amazônia cumpre. Então, pode ser. Eu penso que, a partir da COP, nós continuaremos vivendo essa contradição, né? Por um lado, sinais, né, internacionais, né? Eduardo falou muito da legislação internacional, dos compromissos internacionais, né? Sinais internacionais de que é necessário um realinhamento das políticas, mas, por outro lado, uma agenda muito regressiva por parte do nosso país, né? O tema
da COP, né? A COP trata não da política ambiental de uma forma abrangente, né? Mas trata de compromissos para enfrentar a emergência climática, né? É um tema muito sensível, né? Quando países importantes saem do Acordo de Paris, né? Quando os países desenvolvidos se recusam ou relutam em financiar, né, os países em desenvolvimento para enfrentar mudanças climáticas, né, a gente fica com um cenário muito preocupante, né? Os países desenvolvidos, sem dúvida nenhuma, são aqueles principais responsáveis, né, pela geração dos gases de efeito estufa, né? O aquecimento global pode ser certamente atribuído, né, às políticas industriais desses países, mas, por outro lado, não entram, né, com sua parte no financiamento para enfrentar as mudanças climáticas, né? Associado a isso, né, existe o negacionismo climático, né, que é outra coisa preocupante. O presidente da nação mais poderosa do mundo, né, o Donald Trump, é um negacionista, né, ele não acredita, ou pelo menos diz que não acredita, né, que nós estamos passando por momentos de mudança climática. Então, isso, de novo, né, se o quadro nacional é complexo e é desfavorável a medidas mais positivas, né, de contenção das mudanças climáticas, o cenário internacional é igualmente desfavorável, né? Então, eu fico um pouco cético, né, em relação aos resultados da COP30. Agora, é importante, o Eduardo começou a falar um pouco sobre as mudanças climáticas, o que fazer. Eu gosto de pensar, né, nas pequenas medidas, né? Em geral, trata-se o enfrentamento às mudanças climáticas com base em três conjuntos de medidas, né? As medidas de prevenção, as medidas de mitigação, né? Ou seja, prevenção é não desmatar, evitar lançamento de gases, de efeito estufa, etc. Mitigar é quando ocorre emergência, mitigar a emergência. E, em terceiro lugar, medidas de adaptação, né? Eu penso que as medidas de adaptação são uma chave importante, né, para enfrentar as mudanças climáticas e que estão ao alcance das políticas nacionais, entendeu? Então, para ficar em um exemplo, né, com as grandes enchentes, as terríveis enchentes que Porto Alegre, Rio Grande do Sul em geral, mas Porto Alegre em particular, viveu, né, no ano passado, se o sistema de abastecimento de água de Porto Alegre tivesse se preparado, criado alternativas, né, as pessoas não teriam ficado sem água, certo? E para isso basta pode parecer uma coisa pequena, mas nem sempre é, né? Mas é pensar em planejamentos que tragam resiliência, capacidade adaptativa ao fornecimento de água, né? Porto Alegre tem comportas, né, que impedem a inundação da cidade quando há cheia no Guaíba. As comportas não funcionaram, né, durante a enchente, quer dizer, por falta de manutenção, uma coisa básica, as comportas foram construídas na década de 40, 1940, não houve manutenção, na hora que precisava delas não funcionava. Então, são esse tipo de medida, né? Quer dizer, em primeiro lugar, não negar, né, que está havendo grandes transformações no clima e que essas transformações levam a eventos extremos e que a gente tem baixa capacidade de prever quando e onde esses eventos vão acontecer. A gente sabe que acontecem, que acontecerão, que serão mais frequentes e mais intensos, mas ninguém conseguiu prever que Rio Grande do Sul viveria uma enchente e a Amazônia uma seca no ano passado, né? Então, é pensar que todas as áreas estão susceptíveis à ocorrência desses eventos extremos. E para isso é necessário haver medidas de adaptação a isso, né? Que podem passar, inclusive, por remoção, transferência de populações que vivem em áreas vulnerabilizadas, né? Enfim, são medidas que, independentemente da COP, podem ser acionadas, mas que a COP, sem dúvida nenhuma, vai nos convocar a pensá-las de forma ainda mais efetiva.
Exatamente. E falando no Rio Grande do Sul, a Defensoria teve uma atuação exemplar, abraçando as pessoas que ficaram sem casa, que perderam documentos, que precisavam de orientação jurídica. Foi uma atuação muito forte da Defensoria Pública, não só do Estado do Rio Grande do Sul, como de outros estados que se mobilizaram para ajudar lá nesse atendimento. E a gente sempre questiona o que poderia ter sido para ter sido evitada, né? Passava o doutor Eduardo. Na COP30, inclusive, muitas defensoras e defensores públicos vão estar participando, já estão se mobilizando para ter uma presença massiva nesse evento. E o que que o senhor pode falar que esse evento pode trazer de oportunidade para a Defensoria Pública? Olha, oportunidade para a defensoria pública. A COP500, Que como espaço, né? Que espaço que esse tipo de evento pode trazer para a gente olhar também para a existência da Defensoria enquanto um órgão essencial dos direitos ambientais, né? exato. Eu também fico um pouco, não digo cético, né, mas mais preocupado com esse cenário internacional do que dessa conjuntura política internacional que está bem complexa e como o Brasil vai conseguir se portar à frente a isso tudo, porque o Brasil ainda tem essas grandes florestas, enquanto os países envolvidos já destruíram há muito tempo. O Brasil ainda tem muitas riquezas naturais que outros países já destruíram há muito tempo. O Brasil é um país em desenvolvimento que sofre muitas das tragédias que os países desenvolvidos são de grandes responsáveis. Isso de muito tempo atrás. Então, hoje o Brasil também não pode ser colocado como grande vilão quando os maiores poluidores e destruidores do meio ambiente são as grandes empresas que são sediadas nesses países desenvolvidos. Agora, o que se pode extrair, talvez, pelas defensorias públicas desse encontro, eu acho que é muito aprendizado para conseguir ter uma visão global desse enfrentamento a essa tragédia ambiental que está acontecendo. Vai ter que filtrar os elementos políticos internacionais que fazem parte, os elementos econômicos que fazem parte também dessa disputa e discussão de quem vai efetivamente querer enfrentar o problema ou quem vai querer lucrar com esse problema. É uma discussão que eu acho que demanda uma certa maturidade de cada órgão, cada instituição que vai estar lá presenciando, para conseguir filtrar e conseguir compreender aquilo que nos possa ser útil para aplicar internamente, porque eventuais trocas de aprendizado, de informações, de contatos, vão ser muito importantes para as defensorias públicas estarem lá presentes para entender com vivências de outros países, vivências de outras situações que já aconteceram, que estão acontecendo nos lugares, e soluções que foram, porventura, encontradas, e é das tendências que estão caminhando para serem priorizadas nesse debate internacional, para conseguir também priorizar e tentar achar formas adequadas, efetivas, para como poder enfrentar toda essa situação. Então, esses defensores públicos que lá estarão, a ANADEP também, e tantos outros, acho que vão ter essa responsabilidade e ser olhos e ouvidos para conseguir, com o filtro devido, traduzir depois internamente essas melhores experiências para esses enfrentamentos futuros. Então, eu acredito que, como foi dito aqui, planejar é melhor do que remediar, né? Então, se a gente consegue tentar já ter, observando essas tragédias anunciadas, ter um planejamento e exigir, por vezes, a atuação mais interessante, mais simples, né? Até óbvio, mas que não é feita, é que exigir um planejamento, exigir uma coisa simples e que cumpra, que siga um plano, porque a agenda ambiental, por vezes, ou com certeza, está fora. Não respeita a agenda política de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Ela está fora disso. A gente é uma situação perene. Então, talvez uma das grandes possibilidades seja isso, né? Propor e contribuir com
planejamento e que seja um planejamento efetivo e cumprido, fiscalizado, para conseguir fazer com que essas questões, essas soluções porventura encontradas, atuações porventura iniciadas, não se percam no tempo, né? Porque o tempo corre em nosso desfavor, tá bom? Certo. No início da entrevista, eu falei que o Dr. Léo também integra aí o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, conhecido como ONDAS. Léo, você poderia nos explicar o que que é o ONDAS e qual tem sido a sua contribuição na defesa desse direito à água e ao saneamento? Sim, o Ondas é uma entidade relativamente recente, ela tem algo como 6 anos de vida, 7 anos talvez, pouco mais, que foi criada no sentido de abrir um espaço para pessoas que têm uma visão mais crítica em relação aos rumos que a política de saneamento vem tomando no país, né? Não apenas no país, mas também com articulações internacionais. Então, nós temos, via Ondas, procurado apoiar aquelas políticas que protegem os direitos humanos à água e saneamento, né? A sua primeira pergunta hoje foi relacionada à lei que estabeleceu a tarifa social. Nós estamos muito envolvidos em procurar implementar essa lei, evitar desvios na interpretação da lei, né? Esse é um risco, né? As pessoas simplificarem, atenuarem, né? A gente considera até que a lei ela estabelece um patamar mínimo, né? E que os reguladores, prestadores deveriam avançar para além, né? O Eduardo citou o caso das pessoas que definitivamente não podem pagar uma conta de água, né? A lei não trata disso, então isso seria algo que vai além. Como também estamos muito atentos a processos que podem colocar em risco o acesso aos direitos humanos, em particular, os processos de privatização dos serviços que vem ocorrendo no país, né? Essa é uma das bandeiras importantes do ONDAS, né? Evitar com que a atual política de saneamento, que é nitidamente favorável a diminuir o papel do prestador público de serviço e transferir os serviços para a iniciativa privada, né? Evitar com que essa política provoque danos ao gozo dos direitos humanos, né? Nós temos uma leitura de que quando a prestação de serviços ocorre em um ambiente de privatização, os riscos aos direitos humanos se amplificam, né? Existe um risco de que populações em situação de vulnerabilidade fiquem cada vez mais excluídas do serviço, por exemplo, populações rurais, população em vila e favela, pessoas em situação de rua. Existem riscos de aumento excessivo de tarifas, né? Risco de pouco investimento e deterioração da qualidade. Então, o Ondas tem atuado muito fortemente nisso, tem procurado apoiar a sociedade civil quando há críticas e reações a processos de privatização, mas também quando esses processos ocorrem, são inevitáveis, procurar reduzir danos, né? Procurar atenuar, por meio de legislação, de regulação, a forma como esses processos ocorrem, né? A área de saneamento é uma área que tem uma tradição muito tecnicista, né? A sociedade civil que atua na área tem uma visão muito a partir das soluções de engenharia, etc. Por isso que a entrada de uma entidade como Ondas pode ter um impacto importante, né? Existem algumas entidades que têm uma atuação na esfera mais das políticas públicas, mas são muito capturadas pelos prestadores privados, né, de saneamento. Então, esse espaço que o Ondas pretende ocupar, né, esse vácuo de uma representação da sociedade mais crítica, que enxergue os direitos humanos como uma prioridade das políticas de saneamento. E vou deixar até aqui a dica aos nossos ouvintes que o Léo é autor do livro Os Direitos Humanos, a Água e o Saneamento, para quem quiser ler e se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Bom, muito obrigada, doutor Eduardo e doutor Léo, por essa conversa tão importante. Falamos sobre o direito humano à água e ao saneamento, a tarifa social, a atuação da Defensoria em desastres, os compromissos da ONU com a Agenda 2030
e o papel da sociedade civil na defesa de um Brasil mais justo, sustentável e igualitário. Antes de encerrar, gostaria de deixar uma mensagem final para cada um. Doutor Eduardo, qual é o recado da Defensoria Pública para quem enfrenta dificuldades no acesso à água, saneamento e outros direitos fundamentais? Bom, o recado é lutar pelo respeito e implementação do seu direito humano. A Defensoria Pública é um instrumento para fazer valer esse direito. Então, procure a Defensoria Pública para que postule, se for o caso, seja extrajudicialmente, seja judicialmente, para conseguir efetivar até as últimas instâncias esse seu direito humano, porventura violar. Acredito que o que não pode ser feito é desistir. Tem que lutar sempre, porque lutar pelos direitos humanos é uma luta árdua, uma luta inglória por vezes, mas é uma luta eterna. Mesmo quando ganha, a gente tem que continuar lutando para deixar bastante claro que esse direito humano deve ser respeitado para aquele que está lutando, para aqueles outros que ainda não lutaram ou que já desistiram de lutar. A luta, na verdade, ela é interrelacionada. O direito humano, os direitos humanos, na verdade, não são só de uma pessoa, é de todos nós. Então, a luta de um é a luta de todos. E, Léo, por fim, qual que é a sua mensagem para os brasileiros em relação ao futuro da água e da justiça climática? Primeiro, ninguém pode ter o seu acesso à água e serviços de saneamento negado, né? Esse é um direito humano, então as populações não devem aceitar imposições por parte do Estado que o afaste, né, desse acesso adequado. Então, lutar, né? Lutar, se mobilizar principalmente de forma coletiva, né, para que esse acesso seja assegurado a todos com qualidade, né? Em relação à justiça climática, da mesma forma, né? Se nós não interviermos nesse processo de emergência climática, cada vez mais nós vamos enxergar desigualdades, né? As populações mais vulneráveis, mais vulnerabilizadas, sendo aquelas mais afetadas. Então, por isso é muito importante trabalhar para que ocorra a justiça climática. O lema da campanha de vocês é preciso, né? A justiça climática é justiça social. Se nós deixarmos inercialmente, né, que as mudanças do clima afetem a população, nós vamos enxergar o agravamento de uma enorme injustiça social. Portanto, é inaceitável que essa injustiça climática afete a população como vem afetando. Então, fica aqui o agradecimento da ANADEP pela participação dos senhores neste nosso podcast. E aos ouvintes, obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada, Léo. Obrigada, Eduardo. Justiça climática é justiça social e a Defensoria Pública está na linha de frente dessa luta. O podcast Justiça Climática é Justiça Social traz especialistas, defensoras e defensores públicos para discutir como a crise climática afeta diretamente a vida das pessoas, especialmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Com linguagem acessível e temas atuais, o podcast mostra como defensoras e defensores públicos atuam para transformar justiça climática em prática de defesa de direitos. Podcast Justiça Climática é Justiça Social. Disponível no Spotify e YouTube.